Bom dia, tudo bem com vocês? Vou chamar algumas pessoas aqui. Eu sou Sheila Querido, eu sou psicóloga, sou consteladora familiar. Com muita alegria que eu venho aqui. Eu tô aqui assim, tô lembrando de ontem, do workshop de ontem, o último workshop de 2025. Meu Deus, até agora, assim, tô sentindo o, o, o que teve, né? Sentindo o sentimento é complicado, né? Mas estou sentindo a força do que foi, né? As reflexões que fizemos, os lugares onde estivemos mentalmente, e não vou dizer mentalmente, né? Porque eu acho que é mais do que mente, é mais do que onde estivemos, onde nosso coração esteve, né? Foram duas constelações, foi uma constelação oculta. Eu gosto muito de respeitar as pessoas, né, que veem a constelação e pedem para a constelação ser oculta. Algumas pessoas falam assim, Sheila, mas é possível isso, né? As pessoas fazer a constelação em grupo e as pessoas não saberem que eu vou constelar, sim, né? É possível, eu já facilitei algumas constelações, não foram muitas, mas algumas constelações onde nem eu sabia o que estava sendo constelado. Eu primeiro faço uma anamnese para saber se a pessoa está bem, né? Para fazer uma constelação fazer uma sessão de constelação é necessário a pessoa estar bem psicologicamente. Esquisito, né? Ah, mas precisa estar bem psicologicamente. Sim, em que sentido eu falo estar bem? A pessoa precisa estar bem na questão dela não estar em um sofrimento muito grande, como, por exemplo, um luto, né? Um acontecimento muito drástico que tenha acontecido, ela não ter nenhuma questão psiquiátrica, ter alguma crise de bipolaridade, de esquizofrenia, se ela estiver grávida há pouco tempo, né? Só depois lá dos 5 meses que eu facilito uma constelação, porque a constelação ela é muito profunda, né? E não dá para a gente constelar pessoas que estão em processos intensos assim, né? Ela precisa melhorar para depois ela vir constelar uma questão. Porque às vezes traz uma informação nova, por exemplo, uma vez eu facilitei uma constelação para uma moça que ela sabia que ela teve um irmão que não sobreviveu, né? Era um irmão que não nasceu, ela sabia disso. Mas quando ela soube que o problema que ela tinha na atualidade estava linkado à morte desse irmão, né, de não poder ter vivido, de não poder fazer as coisas, conquistar, realizar coisas como ela conquistava, ela ficou muito triste, né? Ela passou alguns dias tristes. É como se ela tivesse, naquele momento, a partir daquele momento, fazendo o luto que ela não pôde fazer do irmão, que era mais velho que ela, né? Ali ela sentiu o quanto ele fazia falta na vida dela. E às vezes que não faz diferença. E faz, né? É uma notícia assim, um acesso assim, não é uma notícia, ela já sabia, mas um acesso assim podia prejudicar, não prejudicá-la, mas trazer ela ficar mais introvertida, né? Então, às vezes, as constelações, elas, no momento, elas trazem informações importantes que é necessário ver, mas nem sempre é fácil, né? Algumas pessoas falam assim, eu tenho medo de fazer constelação. No momento de acessar, às vezes a gente acessa uma dor, sim, mas o alívio, né? 99% das pessoas que fazem constelação, que eu facilito constelação, elas falam, nossa, que alívio, tirei um peso. Às vezes ela fala, não entendi muito bem a constelação, mas me trouxe uma sensação de alívio. Nossa, a sensação que agora eu vou terminar a sessão, vou tomar um banho, vou dormir, vou descansar. Parece que eu estou chegando de uma peregrinação, de uma caminhada grande e parece que eu preciso descansar. Sim, né? Vem várias sensações assim.
E hoje eu vou falar do nosso laço, né, com a nossa família. Mas ainda, né, lembrando de ontem, o que a gente acessou? Às vezes a gente fica achando que a gente ama mais as pessoas, que a gente serve mais as pessoas, ou que nós não somos amadas o suficiente, ou, ou que a gente... Olá, Sandra, quanto tempo? Tô aqui falando aqui. Às vezes a gente olha, né, para os nossos pais ou para as pessoas, a gente fala assim, nossa, parece que eu tive que amar mais os meus pais do que eles a mim. Porque eu tenho que cuidar deles, porque eu tenho que cuidar, né, principalmente nós, né, da minha idade, que a gente vai cuidando dos nossos pais mais idosos, né, ou eles adoentaram, e a gente fala, puxa, a sensação é que a gente tem que gostar mais, ou que a gente ama mais os pais do que os pais a nós. E ontem nós acessamos um amor tão grande. Olá, Thales, que legal, dando uma passadinha por aqui. Essa live vai ficar gravada, depois se alguém quiser assistir também, ficará gravada também no YouTube, estou gravando aqui no Zoom. Então, ontem nós acessamos, assim, né, esse amor que é imensurável dos pais para conosco. E não só dos pais, mas da ancestralidade. E a gente percebeu que a gente não tem régua para medir, a gente não tem como mensurar, que é um amor muito maior, que não tem como falar. O que a gente faz com os nossos pais, ou o amor que a gente espera, né? Às vezes a gente espera um amor dentro de um quadradinho, do jeito que a gente gostaria, né? As pessoas que são muito controladoras, a gente acha que consegue encrausular o amor, assim. A gente consegue deixar o amor em um lugar e que ele precisa vir do jeito que a gente acredita que merece. Mas o amor que está em nós, se nós temos vida, se nós a vida está no nosso corpo, né? Isso é sinal de muito amor, de muito amor, de muito amor, de muito amor, que às vezes nem os pais conseguem também mensurar esse amor, né? O que a gente consegue, por exemplo, né? Às vezes fala assim, eu cuido, algumas pessoas falam, eu cuido do meu pai, porque meu pai está doente, ou a minha mãe está doente, eu cuido deles, eu faço isso, eu faço aquilo, eu cuido. E parece que por esse motivo o nosso amor é maior do que o amor deles por nós. Na verdade, a gente está cuidando do corpo dos nossos pais. Na verdade, a gente está olhando para eles e vendo um ser ali. Mas o amor que eles têm por nós excede esse corpo, excede esse ser que eles são, excede esse ser que nós somos. Não dá para falar, não dá para mensurar, gente. Às vezes os pais não sabem expressar o amor deles. Quantas constelações eu facilitei que as pessoas vinham reclamando da postura do pai, por exemplo. O pai é ausente, o pai é calado, o pai é bravo, o pai é grosso, né? O pai foi violento com a minha mãe, com a mãe. E eu não consigo acessar esse amor desse pai que você fala, Sheila. E aí quando coloca um representante do pai, ou quando o próprio filho, né, numa constelação individual, vai no lugar do pai, vê que aquela rigidez que ele tem física, aquela rigidez que ele tem na questão psicológica, na questão relacional, é porque ele estava segurando uma avalanche de coisas ruins do sistema familiar para não chegar nos filhos. E aí não dá para sorrir, não dá para ser fofinho, não dá para ser carinhoso, entende? Porque se ele solta, e quando eu falo avalanche, assim, às vezes o sistema familiar foi muito duro, foi muito rígido, tiveram muitas brigas. Às vezes tem famílias que tiveram assassinatos, e em famílias que tiveram assassinatos é muito comum ter doenças psiquiátricas. Às vezes são pais que adoecem muito, né? Minha mãe era uma pessoa que adoecia muito, tá? Ela tinha diabetes desde criança, ela não sabia disso. Mas não é ter diabetes, não é a diabetes pode ser uma maneira dela filtrar todas as dores físicas. Eu, os meus irmãos, a gente é forte, assim.
Nós somos gordos, né? Mas nós somos saudáveis, né? Nós não temos doenças do jeito que a minha mãe teve, né? Então pode ser que essa maneira de adoecer, pode ser porque ela olhava para o sistema com várias dificuldades, né? As doenças têm vários fins, né? Ela foi uma pessoa órfã de pai desde 1 ano de idade, então tem muitas dores ali, muitos traumas. Mas o que ela segurou para não chegar em nós, e não tem como a gente falar, né? A gente olhar para mim, eu olhar para minha mãe e falar, ah, ela, coitada, ah, ela tá doente. Não tem nada de coitada ali, primeiro. E segundo, a gente não consegue olhar além do corpo e além da nossa vivência. E a constelação nos ajuda a olhar esse além, né? A gente vê a força, a gente acessar um pedacinho desse grande amor que um sistema familiar tem por nós, né? A grandeza é difícil, para mim me falta palavras assim, mas é tão grandioso quando a gente vê que atrás de nós tem todo um sistema familiar torcendo para que a gente realmente possa fazer diferente, para que a gente realmente possa fazer aquilo que eles não conseguiram. É lógico, eles gostariam de realizar os sonhos deles, né? Mas quando a gente realiza o nosso, com a alegria que a gente tem, mesmo que não seja aquilo que o sistema quer, às vezes fala assim, ontem eu conversei com um rapaz, ele falou assim, eu não sou da profissão do meu pai, né? Mas quando eu descobri uma nova profissão e pude trazer mais condições financeiras para minha família do que o meu pai trouxe, mas de uma forma respeitosa, de uma forma, né, pai, eu sou um pouco diferente de você e eu consigo algo um pouco diferente de você. Quando tem essa amorosidade, né, o pai do garoto, quando viu na conta, o saldo na conta do filho, que era um saldo maior que o dele, o pai vibrou. Né? O pai não ficou com inveja. O pai não falou, não, isso não é dinheiro certo. O certo é você suar como eu suei e ter que trabalhar como eu trabalhei e trazer o pouco como eu... Não era pouco, né? Foi muito que o pai trouxe para... Percebe? O que o pai trouxe, que parecia pouco, foi muito para que ele pudesse ousar na vida dele, o filho. Então, essa ousadia que a gente tem, essas realizações que nós temos hoje, é porque existe um motor, né? Uma engrenagem muito grande, fazendo o melhor que eles podem para que a gente possa fazer o nosso melhor. E isso vem de amor, gente. Da onde? Vem do ódio, da raiva. As pessoas às vezes falam, né? Na força do ódio, né? Mas mesmo, né, o que a gente olha lá para trás, a nossa ancestralidade, o que foi ódio, transforma em amor, porque transforma em vida, continua vindo, continua produzindo vida, né? A vida não acaba. Então, enquanto tiver numa família o último minuto, o último suspiro, ali existe vida, né? Tem famílias que não terão descendentes, mas até o último suspiro ali existe vida. E onde existe suspiro, respiração, inspiração, trabalho, existe amor, gente. É o amor que nos move até aqui. E a gente, em 2025, né, passamos um ano inteiro, a gente passa fazendo coisas, correndo, preocupado, tentando conseguir coisas, e a gente não consegue parar para sentir de onde vem toda essa força motriz que vai movendo a nossa vida, né? E só tem uma força, só tem uma, que é o amor. É isso, é o amor, não tem outra, né? E, e, e quando a gente para de olhar para o nosso sistema familiar, é como se um fruto de uma árvore parasse de olhar para a seiva que vem lá da terra, que vem lá da raiz, que sobe no caule, né, que faz ter folhas, força nos galhos dessa árvore. E, né, a água desse fruto, o líquido e tudo, né? É como se o fruto achasse que ele nasceu independente. É como se ele tivesse nascido do nada, né? Só tem frutos e flores uma árvore porque tem toda uma tecnologia natural que faz ter essa força. E nós somos os frutos dessas árvores, né? E que não podemos esquecer de onde a gente veio. Acho que muitas pessoas também que vieram constelar, que tinham vários problemas na vida, de diversas
diversas áreas, né? Na área afetiva, na área financeira, até mesmo doenças. Essas pessoas, eu falo, como é a sua relação com a sua família? Ah, minha família não presta, minha família ninguém presta, eu não gosto de ninguém. E como é a relação com seus pais? Ah, meu pai, pelo amor de Deus, minha mãe, nossa, pegajosa. Tudo que as pessoas falavam dos seus familiares e dos seus pais estavam nelas, né? Crescendo nelas, que é aquilo que a gente foca. Aquilo que a gente foca nos nossos pais é o que amplia em nós, né? Então eu sempre falo, é um exercício. E tudo que a gente foca no nosso sistema familiar amplia em nós, né? Às vezes a gente gosta dos nossos pais, às vezes a gente acha nossos pais menores do que nós, porque eles parece que são incapazes e a gente que tem que ficar cuidando da vida deles. Essas pessoas ficam sem cuidados para a própria vida, né? É olhar para a grandeza desses pais, mesmo que eu gosto muito daquele filme, já é um filme já há algum tempo, é O Milagre da Cela 7, né? Quem não assistiu pode assistir, é um filme de fazer chorar. Mas o que é lindo naquele filme é o amor que a filha tem pelo pai e o pai tem pela filha, né? O pai tem um comprometimento cognitivo, tem quase a idade mental da filha, né? E ele que cuidava dessa filha. Então, esse amor da filha fez com que ela pudesse crescer, pudesse ter uma vida mais leve e pudesse amar esse pai do jeito que ele era, né? Se fosse uma outra, vamos pensar, um outro personagem naquele filme que tivesse vergonha do pai, talvez a vida teria vergonha dela, percebe? Então, nós estamos muito ligados, né? Não tem paz. Eu lembro uma vez que eu estava num ônibus saindo de São José dos Campos para Guarulhos e sentei ao lado de um veterinário. Não lembro o nome dele, não lembro nada dele, só lembro que ele morava em São José dos Campos e ele me contou uma história. Assim, foram 50 quilômetros de uma história eterna para mim. Ele falou que ele era veterinário, que ele viajava, né? Que ele estudou em Ribeirão Preto e que um dia ele foi num congresso e, coincidentemente, um amigo da faculdade estava no mesmo quarto que ele, colocaram, né, para dividir o quarto. E esse amigo falou assim para ele: Fulano, você namorou a fulana lá em Ribeirão Preto no último ano da faculdade, não foi? Ele falou: foi. Nossa, tem uma menina lá que trabalha numa loja tal, ela é sua cara. Eu acho que ela é sua filha. E ele não, a esposa, né, a mulher que ele casou, não podia ter filhos. Então ele não tinha filhos. E ele falava, tudo que eu faço é para viajar, eu tenho um apartamento em São José, não quero ter mais nada, a gente não tem filho, não tem para quem deixar, então a gente gasta em viagens, né, em estudos e assim vai. Aí, mas aquilo ficou tão forte nele, né, bateu nele de um jeito e o amigo contou para ele qual loja era, e era no tempo ainda de lista telefônica. Ele foi, pegou a lista telefônica na semana seguinte, ligou para a loja, pediu para falar com tal menina, e ele falou para a menina no telefone, falou: olha, quando você chegar em casa hoje, pergunta para sua mãe se você é minha filha. A menina ficou, imagina, deixou o telefone, contato, tudo, e qual era a história? Ele acabou a faculdade, a mulher também, a mulher estava grávida e logo encontrou uma outra pessoa que casou com ela grávida. Então a menina, ela falava assim que tinha a impressão de que aquele homem não era o pai dela, o padrasto, né? Que ele sempre falava a sua filha, e para os outros irmãos não, né? E aí a mãe confessou, sim, né, que ele era filho. E aí ele foi até Ribeirão Preto, conheceu a moça estava para casar e ele entrou, né, no casamento com a moça, na igreja. E naquele tempo que ele estava contando aquela história para mim, a moça estava grávida e ele seria avô, né? Então, nada, né? Quantas histórias assim a gente acaba vendo, né, de atração, de gêmeos. Esses dias no Fantástico,
assisti só um pedacinho do Fantástico, mas parei para ver um rapaz turco que procurava o pai, e lá numa farmácia, num supermercado, ele deu licença para uma pessoa mais velha para poder passar na fila, e aí a pessoa falou obrigado e falou obrigado com sotaque turco, e o rapaz perguntou, você é turco, né? E viu a característica, eles lembravam um ou outro, né? Não eram parecidos, mas lembravam. E ali começaram uma conversa, e enfim, né, resumindo a história, era, era um pai e filhos ali, né? Pai e filho. E então o amor une, o amor encontra, o amor esbarra, o amor faz encontrar, não desliga. E as pessoas que não puderam conhecer seus pais, né? Quando eu facilito constelação para as pessoas que são adotadas, né? Quando coloca um representante do pai, da mãe biológica, tem um amor tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, né? É um amor tão verdadeiro ali. Então, não dá para mensurar. Somos amados e ponto. Somos amados e ponto. E quando somos amados, o que pode mudar em nós quando você sente que você é amado? Você não fica sedento de outros amores, né? Você se preenche, você, né, pode trazer mudanças de dentro para fora em você, se você assume que você é amado, que você é amado pelo seu pai, pela sua mãe, independente de como foi essa relação. E tem mais, eu vou falar algo aqui que talvez eu seja, seja leva o tomate na testa aí. Mas nem a morte separa amor de pais, amor de familiares, pais e filhos principalmente, né? Eu vejo nas constelações, às vezes a gente entra em conexão com o sentimento, com o amor, né, das pessoas que se foram. E isso transforma as pessoas que recebem essa informação de que ela é amada, né? Então, antes da gente se impulsionar aí para 2026, né, da gente dar uma olhada aí para 2025, o que a gente ficou procurando na vida, o que a gente procura fazer. Às vezes a gente está procurando muitas coisas, querendo fazer muitas coisas, na verdade a gente está buscando amor, né? E não é fora, não são só nas outras pessoas que a gente convive, que é muito bom também. Mas às vezes a gente está procurando esse amor que é da nossa essência, que é da nossa parte, que está aqui gritando, eu tô aqui, você não tá me vendo, para de querer valorizar coisa que não sou eu. É o amor gritando, né? E o amor falando, eu tô aqui, eu tô inundando você, tô inundando o seu ser, e você não tá prestando atenção. Fica um minuto comigo, acho que as meditações, sentir, olhar para trás, agradecer, honrar a família que veio, né? Quantas histórias de superação, de conquistas, de alegria também. Às vezes a gente fica olhando só para o trauma, para a dor, porque foi ruim, né? Não, né? Eu tive amigas que foram fazer um trabalho de saúde mental na África, que eu confesso que eu invejei muito. Queria muito ter ido. Mas a gente via nas fotos, nas filmagens, uma alegria, né, um sorriso, né, largo no rosto, o tempo todo nas capacitações. E eu fico pensando, quando eu fiz o curso ano passado, esse ano eu não vou, né, da África, da cultura africana. Eles se acham abundantes, nada tira a certeza que eles são abundantes, né? A certeza que eles são felizes, que nada tira isso, né? Que pode vir tristeza, pode vir medo, isso é natural, pode ter insultos, pode ter tido apartheid, pode ter mas, né, tá certo que no meio da guerra, no meio da fome, não tem como sorrir, mas em lugares onde eles preservam, porque eles sabem o quanto deles já vieram antes deles e fizeram com que eles estivessem aqui hoje. Isso é uma dádiva, né? Isso é uma dádiva. É momento de muita alegria, é momento de comemorar, né? É momento de sorrir. E é nesse sorriso, nessa certeza de que somos amados, que existe uma linhagem inteira, né,
para que essa vida tivesse aqui agora, e essa vida não é pouca. Essa vida não é pouca, ela é muito, né? Essa vida não é dor, ela é abundante, e ela é abundante de amor, né? Quando a gente navega nesse mar, pode vir um monte de ondas, de um monte de coisas, mas a nossa essência fica forte, fica leve, né? E é sobre isso que a gente precisa aprender, né? Eu lembro uma vez de uma aluna, ela falou, Sheila, eu quero parar de sentir culpa de estar feliz. Por quê? Porque eu tenho uma filhada que está doente, eu tenho um irmão que é o pai da minha filhada que está muito preocupada, a minha mãe está preocupada com outras questões, mas dentro de mim tem uma alegria, e às vezes eu sinto culpa disso. Às vezes a gente sente culpa, a gente vai, né, na onda, né, do campo mórfico de coisas que estão acontecendo, muitas coisas acontecendo, e às vezes a gente fica recluso lá dentro de nós, não deixando algo transparecer. Se alegre. A gente não precisa ser snob, né, de estar num lugar onde as pessoas estão tristes e você está esnobando, é diferente. Mas você pode estar feliz, pode curtir a sua felicidade. Você pode se amar. Se as pessoas não estão te amando, mas você pode se amar. E você não vai se amar sozinho, tem toda uma ancestralidade amando você junto de você, né? É que a gente gosta de ver, gosta de tocar, gosta de apalpar, né? Mas sentir essa... Eu não falo nem energia, sentir esse amor. Não é energia, é amor. É muito mais que energia, né? Sinta isso, né? Pare um pouquinho. Receba esse amor, se complete. Se a vida está em você, porque tem amor. Se a vida está em você, é porque tem amor. Ponto. Né? E por que a gente não acredita nisso, né? Por que a gente... tem todo um complô aí, né? Para que a gente adoeça, para que a gente fique assistindo coisas que dói, que assusta a gente, que deixa a gente com medo, que deixa a gente apavorado, né? Para quê? Para que a gente não para de ter certeza se a gente é amado, porque, como diz Bert Helling e vários outros sabedores aí, é o amor que cura, é o amor que deixa a gente próspero, é o amor que cuida da gente na abundância, é o amor que faz a gente cantar, dançar, ser feliz. Por dentro, a felicidade melhora, né? Eu dei uma palestra esse ano numa empresa e tem lá uma estatística, né? Quem é feliz, os funcionários que são felizes diminuem 50% o nível de acidente. A felicidade deixa a gente mais atento, né? Deixa a gente com vontade de acordar, com vontade de dormir para sonhar, né? Com vontade de realizar, de interagir, de fazer bem feito. Então, essa não é a última live ainda, semana que vem estarei por aqui, mas vamos refletir, né? De onde viemos, quantas histórias de amor, quantas histórias de superação, né? Eu falo, se eu fosse o meu antepassado que foi escravizado, eu não existiria, porque eu não ia, eu ia me matar, no mínimo, né? Eu não iria aguentar tanto sofrimento. E tudo que eles passaram, mesmo quem não tem antepassado escravizado, tudo que eles passaram, agora a gente vai ficar achando que isso é coisa pouca, que não teve amor. Pode ter sido as pessoas mais duras, pode ter sido, mas teve amor, teve, né? Teve. Passaram, estamos aqui. Sem mesmo as famílias mais duras, né? Sem eles saber, é amor que eles estavam passando para frente, não é? É a vida. Vamos viver, vamos viver, vamos viver sentindo amados. Esse é o meu convite aí dessa live. Gente, tem muitas coisas para acontecer em 2026. Estou fazendo um curso breve aí que estou colocando na Hotmart. Acho que essa semana já está indo para a Hotmart, que é a Introdução à Constelação Familiar. Um valor bem acessível, que divide em 12 vezes aquilo que você vai assistindo, para explicar o que é constelação,
como que é, o que acontece, para você entender a constelação. Então, esse curso vai para o ar aí já essa semana. E eu vou anunciar aqui no Instagram, aqui também nas redes sociais. Tá? E continuo aí fazendo várias coisas. A minha agenda de dezembro está aberta, ainda tem algumas vagas, janeiro também, para quem deseja constelar. Né? Não vão levar para 2026 a dor que a gente tem hoje, não. Vamos mais leves para 2026. Vamos mais leves. Merecemos, né? Merecemos com leveza aí. Tá bom? Eu quero deixar um grande abraço, agradecer todas as pessoas que participaram dos meus workshops, das minhas lives, né? Eu tenho anunciado as lives muito tarde, muito em cima da hora, e às vezes apareço aqui de repente. Eu não ia deixar gravado, mas eu falei, vou deixar gravado, eu tô com pouco conteúdo por aqui, eu acho que quem puder assistir, né? Assistir um pouquinho, ouvir, às vezes tem aí alguma reflexão, tá bom? Então, convite, olhe no espelho, imagina atrás de você os seus pais, do lado esquerdo do coração, né? Atrás de você a sua mãe, do lado direito seu pai. Imagina atrás dos seus pais, os seus avós, seus 4 avós, 2 maternos, 2 paternos. Imagina que eles estão olhando para você no espelho, atrás de você, sorrindo, te vendo. Imagina seus 8 bisavós, os 4 atrás da sua mãe, 4 atrás de seus pais. E olhando para você, e olhando com orgulho, olhando para você com alegria, com emoção. Né? Imagina que fisicamente tem alguns lá muito parecidos com você. Alguns com manias que você tem, que você nem imagina. Alguns com a força que você tem, com a inteligência que você tem, que você também nem imagina. Imagina atrás desses 8 bisavós, 16? Acho que 16, né, tataravós. Alguns jovens, alguns mais velhos, cabelo branco, né, que alguns morreram cedo, outros não, outros morreram jovens, outros morreram velhinhos. Mas imagina, você olhando no espelho e atrás de você, essa ancestralidade, e você é a descendente dele. Você é descendente dele, é a querida, o querido. Eles tendo orgulho de você saber fazer coisas que eles não souberam, de você ter realização. Eles felizes porque você também já tem seus descendentes. E você será um dia ancestral de outros. Imagina como que você olha para os seus descendentes. Você não olha com amor para os seus filhos, seus netos? Então, imagina que você é olhado assim também pelos seus avós, bisavós, tataravós, pentavós, hexavós. E aí? Vai ficar parado olhando? Faça uma festa. Tudo que você faz para você, em você, você está fazendo para eles também. E essa força motriz cresce. E como Bert Helling fala, essa força motriz, esse amor, essas ações que todos nós fazemos, chama alma. E é essa alma que vai permeando a vida de todos, nesses corpos que são perecíveis. É estranho falar perecível, mas esses corpos que vão acabar. Mas essa vida e essa alma, não. E o que você quer deixar registrado aí? Que você não é amado? Somos muito amados, muito amados. Aproveita isso. Não joga isso fora, não. Não descarta. Não fica brincando de viver. Viva, viva, viva e seja feliz. Faça uma festa. É época de festa. Festeja, festeja a vida. Já falei demais e vou encerrar essa live agora. Vivam. Um beijo, um abraço em cada um que esteve aqui,
que está aqui e que vai passar por aqui. Vamos viver e sentindo amado pode fazer a diferença, ok? Super beijo para vocês, até mais.